Olá! Nessa aula, vamos ver alguns exemplos sobre o conceito de margem de contribuição. O primeiro exemplo fala o seguinte: a estrutura de custos de uma empresa que trabalha por encomenda. Então, eu tenho custos fixos de produção, R$ 1.400.000 por mês. Isso quer dizer que esse valor ela vai ter de gasto independente de quantos produtos ela fabricar. Custos variáveis de produção, exceto materiais e mão de obra, R$ 400 por hora máquina. Esse valor ela só vai ter para aqueles produtos que ela efetivamente fabricar. Então, esses R$ 400 eles são considerados variáveis. Despesas fixas de administração, R$ 1.200.000 por mês. Ela vai ter de qualquer jeito, fabricando ou não. Despesas variáveis de vendas. São aquelas despesas que ela só vai ter se vender. Então, é 20 centavos por R$ 1 de venda. Isso quer dizer que vai me dar um valor de 20% das vendas, o valor da despesa. Continuando, para calcular o preço de venda de cada encomenda, a empresa estimou um volume total de trabalho para o mês de 2.500 horas máquina e fixou como meta o lucro mensal de 1 milhão. Por que ela teve que fazer isso? Para ela poder identificar qual que seria o valor por encomenda que cobririam todos os custos da empresa e despesas, incluindo os fixos. Então, vamos ver como que ficou aqui. Custo fixo de produção por hora máquina, 1.400.000. Se eu dividir por 2.500 horas máquina, esse daqui é o custo fixo que? Rateado. Então, ela fez um rateio. Aí você vai falar, mas ué, em margem de contribuição, nós não trabalhamos com rateio? Não trabalhamos com rateio. E isso daqui é como se fosse pela absorção. Então, por isso que nós vamos chegar à conclusão mais para frente que quando eu faço rateio, eu posso chegar a uma conclusão errada sobre aceitar ou não uma encomenda. Aqui nós estamos trabalhando especificamente com decisões gerenciais, não estamos falando de balanço de publicação por enquanto. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio. O custo variável, exceto materiais e mão de obra direta, já era esse valor, porque ele é variável, não preciso fazer rateio. Despesas fixas por hora máquina. Opa, tem outro rateio aqui. Por quê? Porque para eu alocar as despesas fixas, tanto quanto os custos fixos por produto, eu preciso trabalhar aqui com um critério de rateio. Então, nós chegamos à conclusão de que, trabalhando com o valor de 2.500 horas máquinas por mês, eu tenho R$ 480 de horas máquina, reais por horas máquina em despesas fixas. Isso quer dizer que o custo de despesa por hora máquina total ficaria quanto? 560, que é esse valor aqui, o custo fixo por hora máquina, mais 400, que é esse valor aqui, que é o custo variável, mais 480, que é esse daqui, despesas fixas já rateadas por hora máquina. Então, vai me dar um custo total de R$ 1.440 por hora máquina. Lucro desejado por hora máquina, 1 milhão dividido por 2.500 horas máquinas, olha o outro critério de rateio aqui, R$ 400 por hora máquina. Então, valor a obter após dedução das despesas de vendas variáveis e dos custos de materiais e mão de obra direta, vai ser os 1.400, esse valor aqui, mais os R$ 400. R$ 1.840 por hora máquina. Aí vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, aquele valor é um valor genérico, que ela calculou para montar o preço de cada encomenda. Então, cada encomenda que chega, ela vai calcular quanto que ela vai cobrar. Em uma semana, estando ociosa, essa informação é importante. Por que ela é importante? Porque se ela estiver ociosa, os custos e despesas fixas ela vai ter de qualquer jeito. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. A firma recebe uma proposta de encomenda com as seguintes características: materiais e mão de obra direta previstos, 96.000, horas máquinas necessárias, 50, e preço que o cliente está disposto a pagar,
200 mil. Ela tem que decidir se ela vai aceitar ou não a encomenda. Antes de aceitar ou não a encomenda, a gente vai fazer dois cálculos. O primeiro, qual que seria o preço normal de venda? Se uma empresa chegasse com essa encomenda, quanto eu cobraria por essa encomenda? Então vamos lá. Eu vou calcular aqui materiais e mão de obra direta, 96 mil, que é o valor daqui, ó, quanto que aquela encomenda vai me trazer de materiais. Custos e despesas. Custos, despesas e lucro, exceto despesas de vendas variáveis, 50 horas máquinas, que é o quanto a encomenda vai gastar, vezes 1.840 por hora máquina, que é o valor que a gente chegou aqui. Estão lembrados? Nós chegamos aqui à conclusão de que, para cobrir o lucro desejado da empresa e os custos e despesas fixas dela, considerando, e as despesas variáveis, considerando que ela tem uma média aí de 2.500 horas máquinas por mês, eu teria que cobrar aqui. Cadê? Aqui. 50 horas máquinas vezes R$ 1.840. Então, vai me dar 92 mil. Isso aqui vai dar um valor de 188, que é 96 mais os 92. Só que aqui eu ainda preciso tirar as despesas variáveis de vendas, que nós vimos que eram 20%, R$ 20 centavos a cada R$ 1. Então, o preço normal de venda vai ser 188 mil dividido por 80%. Por quê? Porque a despesa de vendas é 20% sobre o preço final. Então, eu preciso fazer essa divisão aqui. Ou seja, em dias normais, eu cobraria por essa encomenda 235 mil. Quanto que o cliente está disposto a pagar? Somente 200 mil. Se eu olhasse só essa conta, que é pelo custeio por absorção, eu chegaria à conclusão de que não vou aceitar a encomenda, porque o preço que o cliente quer pagar é inferior ao meu preço de venda normal. Será que foi uma boa decisão? Não. Por quê? Se eu calcular quanto efetivamente eu vou gastar com a encomenda, eu vou trabalhar com esses números aqui. Materiais e mão de obra direta, que é aquilo que eu vou ter somente se eu aceitar aquela encomenda, 96 mil. Se eu não aceitar, não tem esse custo. Outros custos variáveis, novamente, eu só tenho esses custos se eu aceitar a encomenda. R$ 400 por hora máquina, vezes 50 horas máquinas. De onde veio esses R$ 400? Aqui de trás. Ó, custos variáveis de produção, exceto materiais e mão de obra, que a gente já colocou lá em cima. R$ 400 por hora máquina. Então, voltando lá onde estávamos, que vai me dar os 20 mil aqui. Isso a gente tem que considerar porque eu só vou ter se aceitar a encomenda. Custos variáveis totais, que é 96 mil mais 20 mil, 16 mil reais. Mas as despesas variáveis de vendas, não era 20% sobre o valor das vendas? Se o valor da venda é 200 mil, que é quanto o cliente está disposto a pagar, 20% de 200 mil, 40 mil. Então, 16 mil mais os 40, 156. Isso aqui é o meu total de custos e despesas variáveis da encomenda. Então, se eu aceitar a encomenda, o que eu vou gastar efetivamente vai ser 156 mil. Se eu tenho uma receita de 200, que é quanto ele vai me pagar, menos 156, que são custos e despesas variáveis, quanto eu vou gastar com a encomenda, eu vou ter uma margem de contribuição da encomenda de 44 mil. Ou seja, eu sim devo aceitar a encomenda, porque se eu aceitar a encomenda, eu estou ganhando naquela semana, naquele período, 44 mil. Se eu recusar a encomenda, eu deixei de ganhar esses 44 mil, porque o custo fixo eu vou ter de qualquer jeito e ele me passou uma informação preciosa de que a empresa estava ociosa naquele período. Então, por isso que a margem de contribuição é mais efetiva para tomada de decisão gerencial. O segundo exemplo, aqui uma outra empresa,
ela tem operação no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, ela cobra um preço de venda de R$ 260 por tonelada. Esse preço é o que ela chegou à conclusão de que o mercado brasileiro aceita e cobra os custos e despesas dela totais. Aí ela surge uma oportunidade, que é vender no mercado externo com preço de venda de R$ 180 por tonelada. Por que ela vai vender no mercado externo por um preço abaixo do mercado nacional? Pode ter uma série de motivos. Um deles, por exemplo, é que no mercado externo tem maior concorrência e ela só consegue vender no mercado externo se ela colocar um preço um pouco mais baixo. Esse é o preço que o mercado externo aceita. E aí, eu devo aceitar ou não essa nova oportunidade? O que a gente tem que avaliar? Se esse 180 cobre os custos variáveis. Então, vamos lá. O preço de venda da exportação é R$ 180 por tonelada, que é o quanto o mercado externo aceita pagar. O custo variável, R$ 110 por tonelada. Cadê ele aqui? Ah, não, ele tá me dando essa informação agora, ele não tinha passado antes, não. Então, eu tenho que olhar aqui, ó. Então, o custo variável é 110, menos despesa variável, R$ 10 por tonelada, ou seja, eu tenho uma margem de contribuição de R$ 60 por tonelada. Se eu considerar que a empresa, só com as vendas nacionais, ela está com capacidade ociosa e o fato de vender para o mercado internacional não aumentar os seus custos fixos, eu devo aceitar. Por quê? Porque os custos e despesas fixas, ela vai ter de qualquer jeito. Então, o que eu preciso avaliar é se a venda para o mercado internacional vai me fazer ter algum ganho extra. E no caso, sim, vai ter R$ 60 por toneladas de ganho extra, ou seja, eu devo aceitar trabalhar com o mercado externo, mesmo que me dê prejuízo. Por que vai me dar prejuízo? Porque se eu considerar aqui meus custos e despesas fixas, aqui embaixo, são de R$ 80 por tonelada, eu teria um prejuízo de R$ 20 por tonelada. Só que isso daqui eu vou ter de qualquer jeito, independente se eu fizer uma quantidade maior ou menor de produtos. Novamente, eu só vou aceitar essa encomenda, eu vou aceitar essa encomenda porque a margem de contribuição dela é positiva e não vai afetar os meus custos fixos, porque eu tenho capacidade ociosa. Então, nesse caso, eu sim devo aceitar. Então, nessa aula nós vimos alguns exemplos de quando aceitar ou não uma encomenda ou um produto, usando a margem de contribuição, o conceito de margem de contribuição. Um abraço e até mais.